Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Acerte os coeficientes da equação e indique o oxidante e o redutor. Então tá bom, pessoal. Então nós temos aqui, ó, vou até aproveitar, né, essa reação do jeito que tá a equação aqui para a gente ir colocando os NOx, tá bom? Então nós temos aqui, ó, dicromato de potássio, ácido sulfúrico, iodeto de potássio, sulfato de potássio, sulfato de crômio, água e iodo. Pessoal, a gente já vem fazendo bastante coisa, então algumas coisas eu vou disponibilizar aí a playlist para vocês de balanceamento por tentativa, tá? Pra gente pegar o esquema e o de inox também, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos escrever todos os NOx que nós conhecemos. Então aqui, ó, oxigênio. Oxigênio ele sempre valerá -2, com exceção do que? Se ele for um peróxido, superóxido ou ele estiver reagindo com o flúor, tá? Então lembre-se, embaixo eu sempre vou colocar o NOx do elemento. Acima, ali em cima, né? Eu vou colocar o NOx total dos elementos, beleza? Então, ó, -2 vezes 7 vai me dar quanto? Menos 14, tá bom? Do oxigênio eu acho que é até mais simples a gente fazer, porque a gente vem fazendo isso bastante vezes. Tem playlist, tem exercício pra caramba aqui no canal. Potássio. Potássio também a gente sabe. Por que a gente sabe? Ele é um elemento do grupo 1, ou seja, da família 1A. Tá legal? E quando ele está conjugado, outra coisa. Lembre-se, tudo isso daqui, pessoal, é molecular. Não é íon, não tem carga, não é cátion nem ânion, beleza? Então, todos os NOx, a soma, né, dos NOx totais dos elementos tem que ter tudo igual a zero, beleza? Então, aqui, ó, potássio. Potássio vai ter o quê? Aqui, ó. Ele valerá mais um, família 1A ou grupo 1A, tá bom? Ó, mais 1 vezes 2, mais 2, tá bom? Então, ó, embaixo é o NOx de cada elemento. Quando eu subo, tá? Nesse caso, pessoal, o crômio, ele vai dar uma mudada. E a gente não sabe, porque não tá lá na tabela. Se você procurar, não vai ter. Então, vamos colocar todos os NOx, tá bom? Que a gente conhece. Aqui, ó, hidrogênio, ele valerá mais 1, subindo, mais 2. Lembre-se que eu estou multiplicando, tá? Quando eu desço, eu divido. Oxigênio, -2. -2 vezes 4, -8. Tá bom? Só que temos um esquema aqui, pessoal. Muito provavelmente o professor de vocês já deve estar falando alguma coisa, eu também venho falando aqui no canal. Mais 2, ó. Quanto falta o enxofre para zerar aqui? Ele não vai precisar de mais 6? Ó, mais 2, mais 6, -8. Tá? Vai dar 0. Isso aqui. O NOx total do enxofre é mais 6. Quando eu desço, eu divido. Eu tenho um enxofre, então ele valerá mais 6. Aqui, a gente pode até colocar como uma regra, tá? Mais ou menos uma regra. Como assim? Tá? O que acontece em relação a isso daqui? Todo NOx, tá? Do enxofre, quando ele estiver no ácido sulfúrico H2SO4 ou sulfato, ele sempre valerá mais 6, tá bom? Sempre, tá legal? Aqui, pessoal, a gente já sabe do potássio que a gente fez, então aqui, ó, mais 1, tá? Quando eu subo, mais 1. Do iodo, a gente não sabe ainda, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Potássio, mais 1, eu subo, mais 2. Oxigênio, -2, -8, mais 6 o enxofre, mais 6. Olha lá o enxofre se repetindo, tá? Quando for SO4, beleza? Mesma coisa aqui, ó. -2 o oxigênio, ó. -2 vezes 3, -6 vezes 4 vai me dar -24. Só de oxigênio aqui no sulfato de crômio. Mas a gente já sabe quanto que é o enxofre, que ele vale mais 6. Mais 6 vezes 3, mais 18. Tá? Opa. Estamos aqui, ó. Mais 18. Tá bom? A água a gente já sabe. É mais 1. O hidrogênio mais 2. -2 o oxigênio. Aqui, ó. -2. Certo?
Agora vem as variações, que é o crômio e o iodo. Por quê? Porque eles são os elementos, vamos considerar assim, um pouco diferentes para fazer essas coisas. Mas vamos lá. Aqui, pessoal, tá vendo que no dicromato de potássio, eu preciso de quanto para zerar? Eu tenho mais 2, menos 14. Mais 2, menos 14 me dá menos 12. Tá certo? Então eu preciso de mais 12. Então eu tenho de inox, do crômio, eu tenho mais 12. Total. Quando eu desço, eu divido, porque eu tenho quantos? Ó, eu tenho quantos crômios? Eu tenho 2. Mais 12 dividido por 2, mais 6. Ou seja, o NOx do meu crômio é mais 6. Então vamos ver quanto que ele está lá no sulfato de crômio, porque eu também só tenho aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho mais 18 menos 24. Faltam quanto para zerar? Não faltam mais 6? Ó, mais 6 mais 18 mais 24. Menos 24, 0. Só que quantos crômios eu tenho aqui? Eu não tenho 2? Eu tenho 2. Então, ó, mais 6 dividido por 2 vai me dar quanto? Mais 3. Opa, houve variação de cada crômio. Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui, tá bom? Agora vamos partir para o iodo. O iodo nesse caso aqui, pessoal, no iodeto de potássio, ele é iodeto de potássio, ele é um aleto, tá? O aleto, ele tem uma regrinha, porque todos os elementos da família 7A, quando eles fazem o aleto, né, o NOx dele sempre valerá menos 1. Ou seja, que também é o suficiente que a gente precisa aqui para zerar, não é? Ó, menos 1, mais 1, menos 1, 0. Então, o NOx do nosso iodo é menos 1. Só que aqui, pessoal, ele não está como I2, ou seja, se é um I2, eu só tenho o iodo, não tenho nenhuma carga. Isso significa que ele é uma substância simples. Então, o NOx dele vai ser quanto? 0. Olha lá, se eu subir aqui, 0. Então, ele partiu, deixa eu fazer até um 0 um pouco maior aqui. Então, ele partiu de menos 1 para 0. Então, agora, pessoal, a gente já tem algumas coisinhas aí. Então, vamos fazer, ó, o crômio, tá? E o iodo. Bom, deixa eu até fazer aqui, dar um espacinho, porque a gente vai ter que escrever ali embaixo. Tá bom? Minha super reta. Opa, tá aqui. Dá para entender. Tá bom? Pessoal, então nós temos aqui, ó. O crômio, ele saiu de mais 6 para mais 3. O meu número diminuiu. Ele não diminuiu, ele foi de mais 6 para mais 3. Então não houve uma diminuição, ele diminuiu. Ou seja, ele reduziu a rima, tá? Então ele sofreu um processo de redução. Ou seja, ele é o meu agente oxidante. Se ele é meu agente oxidante, ele fez o quê? Ele fez o outro oxidar para ele reduzir. Ou seja, ele ganhou os elétrons do outro que perdeu. Então ele fez o outro perder para ele ganhar. Tá bom? Consequentemente, aqui no iodo, ó, tá vendo que ele veio de menos 1 e foi para 0? Não aumentou, ó, aumentou de menos 1 para 0, aumentou meu número, não aumentou? Então, se ele aumentou, ele oxidou, ou seja, ele sofreu um processo de, sofreu um processo de oxidação, ou seja, ele é um agente redutor. Tá legal? É um agente redutor em relação a isso daqui, tá bom? Então, achamos já o oxidante e o redutor. Quem reduziu e quem oxidou. Ótimo, isso aqui já nos agiliza bastante, tá? Aqui no caso, pessoal, a gente vai ver o que, ó? Nós vamos calcular a variação dele, tá? Quanto que variou o crômio? Ele não variou de mais 6 para mais 3? Ou seja, houve quanto a variação? Houve de 3. 3 a variação. Só que nós não podemos esquecer de uma coisa. Qual a maior incidência que nós temos de crômio? Aqui nós temos 2 e aqui também temos 2. Então a gente vai multiplicar essa variação por 2, tá? Então, ó, eu tenho um total de 6, tá bom?
tenho que fazer isso, é muito bom, tá? Tem hora que não precisa, mas é bom, tá? Não se esqueça dessa regra que é importantíssimo, tá? Aqui, o iodo, ele veio de -1 para 0, ou seja, ele variou quanto? Variou 1, não variou? Então, só que agora, pessoal, o que, que a gente trata aqui? A gente tem que tratar de uma situação. Que situação? Tá legal? O iodo, ó, ele vale 1 aqui. Ó, quer dizer, desculpa. Eu tenho quantos iodos aqui no iodeto de potássio? Não tenho um. Só que aqui no iodo, o gás iodo ou sólido, né, que ele é mais encontrado como sólido, ele tá como? Ele tem 2, não tem? Eu não tenho a maior incidência de iodo aqui, 2, então eu multiplico ele por 2. Tá? Então eu vou ter um total de 2. Opa, maravilha. Só que aqui a gente tem que ter uma noção, pessoal. O quê? Que noção que a gente tem que ter aqui? Tá vendo que a variação total do crômio ficou 6 e a variação total do iodo ficou 2? A gente consegue simplificar? Conseguimos, tá? Como que a gente simplifica? Divide por 2. Então a gente vai dividir os dois lados por 2. Então aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Ah, mas se eu fiz lá agora, eu multipliquei por 2 e eu tive que cancelar. Nesse caso, não ia dar no mesmo só a variação? Tudo bem. Só que vocês têm que entender o que vamos fazer em relação a isso. Para quê? Para que a gente sempre tenha esse tipo de condição. Tá legal? Porque é para fixar. Muito bem, tá bom? Então, pessoal, lembra, nós temos essa regrinha aqui, né? A variação do crômio vai para frente da onde tem iodo e a variação do iodo vai para onde tem o crômio, né? Então, a gente vai pegar, vou até fazer de vermelho aqui e vou escrever ele aqui na frente, mas depois eu vou reescrever ela aqui embaixo, tá bom? Pessoal, aqui, o que acontece aqui? O que a gente tem que ter de noção aqui? Então, o 3 vai na frente da onde tem a maior incidência de iodo. E onde tem a maior incidência de iodo? Não é aqui? Ó, esse 3, eu posso colocar ele aqui na frente? Posso, eu vou ter 3 iodo. Só que 3 iodos aqui vai me dar quanto? Aqui eu tenho que ter 3 também. Aí eu vou colocar 3 sobre 2, tem um número quebrado. E não, tem que ser o menor coeficiente inteiro. Então, onde eu tenho a maior incidência de iodo? Não é aqui? Então eu já venho aqui e coloco um 3. Aí vem aqui, ó, 3, ótimo. Por quê? Porque eu vou ter 6, tá? E o 1, que é do iodo, eu vou colocar na frente do crômio, da onde tiver a maior incidência do crômio. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Tá vendo que eu tenho uma substância no reagente e uma substância no produto somente de crômio? Então tá tudo em ordem. Eu posso pegar e fazer isso daqui, ó. 1. Por quê? Eu tenho... Agora vamos fazer o restante do balanceamento. 1 vezes 2, quantos crômios eu tenho? 2. Então, aqui eu já tenho 2, só coloco 1 aqui na frente. 1 vezes 2, 2. Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos balancear o iodo, né? Aqui eu não tenho, ó, 3 vezes 2, eu tenho 6. E aqui, quanto que eu vou ter? Eu tenho que ter 6. Então, coloco um 6 aqui. Deixa eu melhorar esse 6 aqui. Então, ó, 6. Beleza? Então, balanceamos o crômio e o iodo. Agora nós temos outro elemento balanceado aqui no reagente. Nós temos o potássio. Ó, 1 vezes 2, 2. 6 vezes 1, 6. 2 mais 6, nós temos 8. Nós não temos potássio somente aqui? Qual número vezes 2 para dar 8? A gente pega e coloca 4 aqui. Tá? 4 vezes 2, 8. Tá bom? Então, conseguimos balancear. Agora, pessoal, nós temos que balancear o quê? Nós temos que balancear o enxofre, tá? Porque lembre-se, último elemento a ser balanceado, oxigênio. Penúltimo, hidrogênio. Antepenúltimo, todos os outros, tá? Pode ser qualquer um, tá? Não tem uma regra específica, tá? Vocês vão caçar, vai ter outras coisas aí em relação na internet falando de várias regras. Só que eu acho que é muita regra pra gente lembrar na hora de resolver. Às vezes a gente tá no vestibular, tá resolvendo tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Mas, tudo bem. Então, nós temos aqui, pessoal, nós temos enxofre balanceado no produto. Ó, 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Então, nós temos quanto aqui, pessoal? Nós temos que ter 7 aqui. Olha lá, ó. 7 vezes 1, 7. Então, bateu.
o enxofre. Agora, nós balanceamos o quê? Nós balanceamos o hidrogênio. Ó, 7 vezes 2, 14. Eu só tenho aqui também hidrogênio. Então, eu vou ter que colocar um 7 aqui, né? Porque eu também tenho que ter 14. 7 vezes 2, 14 também. Tá bom, pessoal? Agora, vamos para o último elemento, que é a regra, né? A prova final. Porque tem que estar balanceado. Vamos balancear o oxigênio. Tá vendo aqui, ó? 1 vezes 7, 7. 7 vezes 4, 28. 7 mais 28 me dá quanto, pessoal? 35, tá bom? Então, eu tenho 35 oxigênios aqui. Então, pois muito bem, tenho 35 oxigênios. Tenho que ter 35 também no produto. 4 vezes 4, 16. Então, só aqui nós temos 16. 1 vezes 3 vezes 4. Então, 3 vezes 4, 12. 16 mais 12, 28. Mais 7 vezes 1, vai me dar 7, 35. Bateu, tá bom? Então, só para a gente reescrever aqui, então, ó, nós temos o dicromato de potássio mais ácido sulfúrico mais iodeto de potássio, formando sulfato de potássio mais sulfato de crômio mais a nossa água mais o I2. Tá bom? Então nós temos aqui, ó. Não precisa, né? Quando a gente tem não precisa colocar, mas só para tapar buraco. 7, 6, 4, 1, 7 e 3. Tá bom? Só que ele perguntou o quê? Quem são os agentes oxidantes e o redutor. Então a gente escreve aqui, ó. Agente oxidante. Quem é o agente oxidante aqui? Pessoal, tá vendo? É quem sofreu redução. No caso, foi o crômio, tá? No caso, dicromato de potássio, tá? Então, nós temos aqui, ó. K2, Cr2, O7. E quem é o nosso agente redutor? É iodeto de potássio. Tá vendo? Então, nós temos todas as respostas. Tá, esse exercício você viu que ele pediu através pra gente fazer tudo, tá? Balanceamento e quem é o agente oxidante e redutor. Consequentemente, a gente tem que fazer tudo. E eu gosto de fazer, sempre resolver bem completo esses exercícios, por quê? Porque demanda tempo, tá? São exercícios que vão demandar bastante, mas bastante tempo. Eu vou ficar um pouco chatinho. Tá certo, pessoal? Então, se tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volta ele aí, coloca aí nos comentários que é muito bom para engajar. E já que tá falando em engajamento, e também para tirar suas dúvidas, tá? E já que tá falando em engajamento, se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por NOx. É muito importante isso, tá bom, pessoal? E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês, porque vocês estão curtindo, compartilhando, comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e divulga para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado mesmo, tá bom, pessoal? E eu te faço o convite para se tornar membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, vocês têm acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E, claro, fortalece e ajuda a crescer a comunidade Exatamente. Tá bom, pessoal? E se inscreva nos outros canais Exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Tá bom? Então, aquele abraço. Valeu!